Bom, boa tarde. Tá, tem 6 respostas aqui, 7, beleza. O que a gente vai estar conversando hoje? A gente vai estar conversando sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela possui uma equação que é extremamente importante no estudo da física. Uma gama de conteúdos aí relacionados à segunda lei de Newton. Uma delas é o peso, a força-peso dos objetos próximos a corpos celestes. A Lua, Terra, os planetas todos. A primeira pergunta aqui que eu coloco para vocês é o seguinte: se um objeto está em repouso em relação ao referencial, um copo sobre uma mesa, por exemplo, podemos dizer que, então eu estou colocando o referencial à mesa e um objeto, o copo. Se o copo está em cima da mesa, ele está em repouso em relação à mesa. Podemos dizer que uma resposta: existe somente uma força agindo sobre o copo. Existe uma força agindo sobre o copo, sim, que é a força-peso. Mas esse copo sobre a mesa acaba exercendo uma força sobre ele. Se o copo está sobre a mesa, a vontade do copo, entre aspas, a vontade, é de ir até o centro da Terra. Porque a Terra, o centro da Terra, é que exerce a força gravitacional sobre esse copo, certo? Então o copo teria que parar no chão. Se o copo está sobre a mesa em equilíbrio e não vai parar no chão, significa que alguém tem que segurar esse copo. Quem segura o copo? A mesa. Então, se tivesse só uma força agindo sobre o copo, esse copo ele não estaria em repouso. Se ele está parado sobre a mesa, existe uma força-peso para baixo e a mesa exerce uma força para cima para equilibrar esse copo para ele não descer até o sol. Essa é uma questão que não está correta. Duas respostas. O peso é menor do que a força que empurra o copo para cima? Também não. Por quê? Se o peso fosse menor e a força que empurra ele para cima fosse maior, o que ia acontecer? Esse copo ia subir. E ele não ia ficar parado. Para esse copo ficar parado em cima da mesa, a força que empurra ele de baixo para cima é a mesma força que empurra de cima para baixo. Porque daí dá zero. E aqui, 4 respostas, 57,1%. As forças que estão agindo sobre o copo possuem resultante zero, nula. Isso é verdade. Porque, inclusive, pode estar aparecendo um número maior do que 2 forças sobre o copo. Ué, como assim, professor? Um copo parado sobre uma mesa tem força nenhuma. Tem a força-peso para baixo, tem uma reação da mesa para cima, que não deixa ele perfurar a mesa e descer. Se eu soprar na lateral do copo, existe a força do ar sobre o copo, que tenderia a empurrar esse copo. Se eu soprar na lateral do copo, tiver uma corrente de ar na minha casa, está tentando empurrar esse copo para os lados em cima da mesa. Ele só não vai porque tem atrito. Se tivesse atrito nenhum e viesse uma corrente de ar e o copo estivesse em cima da mesa, esse copo ia se mover na horizontal em cima da mesa. Então significa que existem forças agindo sobre esse copo, e se esse copo está parado em relação à mesa, significa que a resultante dessas forças é zero. Vamos para a próxima. Bom, a próxima deu 50%, 50% de respostas. O peso de um objeto é o mesmo em qualquer lugar do espaço? De oito respostas, 4, 50%, afirmaram que o peso de um objeto é o mesmo em qualquer lugar do espaço. Não. O peso de um objeto ele é diferente aqui e lá na Lua. Por quê? Porque peso não é massa. Se a pergunta fosse: a massa de um objeto é igual à massa de um objeto, aí a resposta é a mesma em qualquer lugar do espaço? Sim. Mas eu aqui não estou falando da massa dos objetos. A gente tem que cuidar, porque no estudo das ciências exatas, até nem nas ciências exatas, até o pessoal de academia, pessoal de fisioterapia, pessoal de reeducação alimentar, o pessoal está falando que as pessoas têm que ganhar ou perder massa. Então, até essa galera aí, que nem é das exatas, mas tiveram que estudar as exatas, física, por exemplo, ele vem falando de uma maneira organizada já. Ele já vem falando em ganhar ou perder massa. Então, o que acontece? Quando a gente fala, o meu peso é de 60 quilogramas.
Não, teu peso não é de 60 quilogramas. As pessoas falam no senso comum e continuam falando no senso comum que o peso de um objeto é tantos quilogramas. Mas é uma coisa que cientificamente é errada. Então, a massa é em quilogramas, o peso não é em quilogramas. Existem outras medidas, unidades de medidas para peso. E uma delas, que é no sistema internacional, é Newton. Então, o peso de um objeto é dado em Newton. Portanto, essa alternativa que foi escolhida aqui por 50% dos alunos, de que o peso é o mesmo em qualquer lugar do espaço, está errada. Pode ser diferente em planetas diferentes, e no SI, que é no Sistema Internacional de Unidades, é medido em N maiúsculo, que é Newton. Essa é a opção correta, porque o peso depende da aceleração gravitacional do local, ou seja, na Lua, depende da aceleração gravitacional da Lua. Na Terra, depende da aceleração gravitacional da Terra, certo? E ela pode mudar, existe uma média, pega-se uma média porque a Terra também ela não é totalmente esférica, então ela possui algumas partes, ela é oval, então existe uma distância entre o centro da Terra e algo na superfície da Terra que é diferente nos polos e na linha do Equador, por exemplo. Bom, então tem que ficar bem claro. O peso é uma força e a gente vai determinar através da segunda lei de Newton. Nós temos aqui, vamos começar um esboço da segunda lei de Newton, falando sobre a força-peso. Segunda lei de Newton, eu já passei para vocês, a gente já viu as 3 leis de Newton em uma aula que eu passei para vocês. E a segunda lei de Newton, ela está relacionada à equação FR igual a MA. O que significa isso? Força resultante. A gente pode colocar aceleração resultante aqui também. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Para o peso, para a força-peso, é uma força-peso, então é a massa vezes essa aceleração resultante é quem? A aceleração gravitacional. A força-peso de um objeto é determinado através da segunda lei de Newton. A minha força aqui vira o peso, que é força-peso. A massa é a massa, em quilogramas, no Sistema Internacional. E a minha aceleração resultante é quem? A aceleração gravitacional. Peso depende da massa e depende do quê? Da aceleração gravitacional. Vou colocar aqui local. Gravitacional local. Está aqui a representação da equação para eu calcular o peso. E o peso, então, não é em quilogramas, em gramas, nada. O peso, a gente fala no senso comum que o meu peso é de 60 quilogramas. Mas, se eu fosse calcular o meu peso mesmo, e a minha massa é 60 quilogramas, eu teria que multiplicar pela aceleração local, ou seja, a aceleração gravitacional da Terra. Alguém sabe quanto é, aproximadamente? A aceleração gravitacional da Terra? 9,8. Geralmente a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? A gente já viu em algumas aulas anteriores que a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado significa dizer que ela aumenta 10 metros por segundo, como é ao quadrado, é segundo por segundo. Então, significa que um objeto abandonado do alto de um edifício, ele vem aumentando a sua velocidade em 10 metros por segundo por segundo. Se eu abandonar um objeto e começar a marcar no cronômetro, ele está em queda livre, e ele demorar 3 segundos para bater no solo, com que velocidade que ele bate no solo? 30. Muito bem, Keith. Ele vai tocar o solo a 30 metros por segundo. Essa é a velocidade dele. Sabe quanto dá em quilômetros por hora? 108 quilômetros por hora. Então,
Se alguma coisa cair, uma pessoa, alguma coisa cair, e contar 3 segundos, ele bate no solo a 108 km por hora. 3 segundinhos. Então, isso é uma força-peso, e essa força vai puxando para baixo de maneira uniforme. Soltei um objeto, essa força-peso está agindo sobre esse objeto o tempo todo, e ele escapou de algum edifício, de certa altura, essa força-peso aí puxa ele, e ele acelera, começa a aumentar a velocidade, devido a essa força. Como se fosse um motor que provoca uma aceleração. Agora eu vou falar sobre a força normal. O que é essa força normal? Uma coisa que a gente não conhecia ainda. Mas o que acontece? Eu vou ter a terra, coloco uma mesa aqui e coloco o copo aqui em cima. Aquele copo que eu tinha citado no exercício. O que acontece com esse copo aqui? Esse copo sobre a mesa tem uma força-peso que puxa ele para o centro da Terra. E aí, para ele ficar em equilíbrio, tem que ter uma mesma força para cima, para zerar, para ele ficar em equilíbrio. Essa força a gente chama de força normal. Ela vai formar sempre 90 graus, um ângulo de 90 graus com a superfície. E a gente chama ela de força normal. Força normal. Geralmente, a gente chama só de normal. Então, é uma denominação da física aí, que a gente vai ter que começar a trabalhar com ela. A força normal ou anormal. E aí tem o peso do copo para baixo. Então, se esses dois valores, se o peso for igual à força normal, o que acontece? Equilíbrio. Esse copo está em equilíbrio sobre a mesa, por quê? Porque a resultante das forças é zero. E existem duas, basicamente, aí. Se eu não analisar corrente de ar, nada aí, tá? Só analisar as forças verticais, tá? Se eu analisar só as forças verticais, eu tenho a normal e o peso. As duas possuem o mesmo valor, portanto, se anulam e esse copo fica em equilíbrio. Força e peso, normal e peso não formam par ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Ah, você poderia falar assim, professor, então quer dizer que a normal é a reação do peso. Não. Isso aí é uma questão muito comum cobrada em vestibular. Normal e peso estão agindo no mesmo corpo, no copo. Ação e reação quando são corpos diferentes. Tipo, se eu chutar uma bola, a ação está no meu pé, a reação está na bola. Mas o meu pé é um corpo, bola outro corpo. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Estão em corpos diferentes. Se o vestibular faz a pergunta, onde é que está o para-ação e reação, então, desse copo, do peso do copo? E ele vai colocar como um menos peso aqui no centro da Terra. Aqui, a gente está falando sobre normal, essa força normal aqui em cima. Força de tração, é o próximo item. Tá? Força de tração. A força de tração é quando eu estou tracionando alguma coisa, puxando. Pode ser feita com um fio, um cabo de ferro, alguma coisa. Eu vou estar tracionando. Então, eu aplico a força aqui na extremidade e ela puxa o objeto. Então, ela transfere esse cabo, transfere uma força chamada de força de tração. Então, quando tiver um fio, um cabo, alguma coisa, eu tô realizando uma força e essa força é chamada de força de tração. Não é muito difícil eu entender isso daí. Depois a gente vai calcular, mas com a segunda lei de Newton. Força de contato. A força de contato, às vezes, ela é chamada como a força normal entre duas superfícies. Vou colocar aqui um objeto sobre uma superfície, eu tenho a força peso e eu quero saber quanto a superfície está reagindo. Ou seja, qual a força de contato aqui na superfície, entre a superfície e a caixa. Essa força de contato também, ela pode ser entendida como a normal. Então, se eu vou calcular a força de contato aqui, eu vou estar calculando a força normal. Ou se é um bloco contra o outro, tem um bloco aqui, um bloco maior aqui. E ele perguntar qual é a força de contato aqui entre os dois. Qual a força de contato? Essa força de contato também pode ser a normal entre os dois blocos aqui. Essa força aqui de contato. Vai formar um ângulo de 90 graus e ela pode ser entendida como
a força normal entre os blocos. Então, ele pode perguntar qual a força de contato ou a força normal. Roldanas. Bom, para fechar aqui, então, eu vou falar sobre roldanas. Bom, roldana, eu tenho aqui um sistema que eu posso fazer o seguinte. Eu posso, para levantar um objeto, usar um sistema de roldanas. Eu quero que esse bloco vá para cima. E com uma roldana, eu posso aplicar uma força para baixo e elevar esse bloco para cima, exercendo uma força para baixo. Então, se eu usar uma roldana e exercer uma força desse lado aqui, eu estou exercendo uma força para baixo, mas através de um cabo, vai realizar uma tração nesse cabo, e essa força aqui, sobre o objeto, é realizada para cima. Então, o que acontece aqui? A roldana, ela serve para o quê? Mudar a direção e o sentido da força, pode ser, se eu quiser. Ou mudar só a direção, ou só o sentido. Depende. Aqui eu estou mudando o sentido. O bloco está recebendo uma força vertical para cima, mas eu vou estar aplicando uma força vertical para baixo. Então, significa que a roldana serviu aí para mudar o sentido da força aplicada sobre esse bloco. Então, basicamente, para eu resolver as primeiras baterias de exercícios aí que eu vou passar para vocês, a gente precisa saber dessas coisas aí: força-peso, força normal, força de tração, força de contato, que também é chamada de força normal, e roldanas aí. As roldanas que servem para mudar a direção e o sentido, às vezes, da força também. Bom, para fechar nas roldanas aqui, se eu tiver roldanas fixas e móveis, eu posso ampliar a minha força. Se eu pegar um objeto aqui, colocar preso a uma roldana móvel, fixa aqui, coloco aqui. Aqui eu coloco mais uma roldana. Aqui eu faço passar por uma roldana fixa. O que acontece aqui? Na última aula, não sei, eu coloquei lá na minha aula, vamos supor que esse objeto aqui tenha 1000 newton de força, ou seja, 100 kg, tá? Aqui na Terra. 100 kg, ele vai ter 1000 newtons de força. O que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho o 1000. Aqui em cima, ele se divide. 500 newton aqui e 500 newton aqui. Quando eu tenho dois cabos aqui, tá? Esses dois fios de cima aqui, há uma divisão. Divide para esse cabo aqui 500 e para esse cabo aqui 500. E o que vai acontecer aqui? Aqui nesse cabo também vai dividir. Então, se é 500 aqui para baixo, aqui fica 250. E nesse outro aqui, 250 também. Então, divide para esse cabo e para esse cabo aqui, os 500. 250. E aqui em cima, ele só muda a direção e aqui fica 250 mil. Então, significa que um sistema desses aqui, com uma roldana fixa no teto e duas que podem se movimentar, tá? Deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Essa daqui é fixa. Fixa. Essa daqui é móvel. E essa daqui é móvel também. Então, significa que, com uma roldana fixa e duas móveis, eu consigo, de 1000 newton aqui, equilibrar esse sistema com 250 newtons. Ou seja, de 100 kg aqui, eu consigo equilibrar com 25 kg. Ou seja, um quarto a menos de força. Eu tenho uma vantagem de 4 vezes aí. Aqui eu vou aplicar uma força sobre esse bloco, sobre esses dois blocos. Vou colocar 100 newton. Bloco A, bloco B. Aqui eu vou colocar 5 kg, aqui eu vou colocar 15 kg. Olha só, o que ele vai perguntar para vocês? Ele vai pedir qual a aceleração desse conjunto. Ele vai isolar todas as outras forças, ele vai pedir qual é a aceleração desse conjunto. Se ele falar que isola as forças, o peso desse daqui, uma normal, peso e normal, eu vou cortar. Não vou me preocupar com isso, nem aqui, nem o peso desse daqui,
e nem a normal dessa aqui. Também vou cortar os dois. Vai sobrar uma força horizontal para a direita e as duas massas. O que ele vai pedir? Ele pode pedir a força de contato entre os dois blocos aqui. Vou colocar um amarelo aqui. Ele pode pedir qual a força de contato aqui entre os blocos. Qual a força de contato entre os dois blocos? Bom, para eu calcular a força de contato entre os dois blocos, eu vou precisar da segunda lei de Newton, que é fama. Força igual a massa vezes a aceleração. Bom, se eu estou empurrando para a direita, a força de contato ela é necessária para empurrar o bloco de 15 kg, porque é o bloco de 15 kg que está se opondo ao bloco de 5 kg. Eu empurro o bloco de 5 kg e o bloco de 5 kg é obrigado a empurrar o bloco de 15 kg. Então, a massa aqui é 15 vezes a aceleração. Eu quero descobrir qual é essa força de contato. Vai ser 15 vezes a aceleração. Tá, mas eu não tenho aceleração. Mas eu consigo descobrir. Como é que eu vou descobrir? Através da segunda lei de Newton. F, R, igual a massa, vezes a aceleração. Esse FR aqui, é a força resultante. Quem que é a força resultante? O 100, porque só tem ela. O peso ali, ele vai falar que está em equilíbrio, que não está subindo e nem descendo. Vai falar que não tem atrito. Se ele vai falar que não tem atrito, se eu não estou apresentando nenhuma das outras forças aí, estou cortando essas aí, que estão peso normal, estou cortando. Peso normal, estou cortando. Estou apresentando só os 100 newtons. É só essa que tem. Então, a força resultante vai ser 100. Igual. A massa. Se eu estou empurrando 5 e o 5 está empurrando 15, eu estou empurrando tudo. Essa força aqui, ó. Essa força de 100 newton está empurrando todo o conjunto. Então, quando eu tiver um conjunto, é como se fosse uma massa só que eu estou empurrando. No caso aí, eu somo sempre. Dá 20 kg. Então, essa força está empurrando 20 kg de massa. O que vai acontecer aqui? 20 vezes quanto que dá 100? É só pegar 100, dividir por quanto? Por 20. Aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, descobri a aceleração do conjunto. Se a aceleração do conjunto é a aceleração do bloco A e do bloco B. E aí a pergunta, por que você está usando o bloco B aqui, professor? Porque eu estou empurrando para a direita aí, eu estou empurrando o bloco de 5 kg. E o bloco de 5 kg está encostado no bloco de 15 e está empurrando 15. Então, essa força de contato aqui é porque o bloco de 15 kg está se opondo. Eu estou sendo obrigado a empurrar, o bloco de 5 está sendo obrigado a empurrar o bloco de 15 kg. Então, a força de contato é referente ao bloco que está sendo empurrado pelo outro bloco. Então, se eu tenho o bloco A encostado no bloco B e eu empurro pelo bloco A, o bloco A está empurrando o bloco B. Então, é o B que está sendo empurrado, é ele que está se opondo. Se eu tirar o bloco B daí, não tem contato nenhum. Só existe contato nesse caso porque o bloco B está ali na frente. Tira o bloco B dali, não tem contato. Então, a massa do bloco B vezes a aceleração. Quanto que é a aceleração? Sempre é a aceleração do conjunto. Eu tenho que calcular essa aceleração do conjunto. Sempre. E aí, o que vai acontecer? A força, então, de contato aí, vai ser 15 vezes 5. 75 newtons. Essa é a força de contato entre o bloco A e o bloco B, empurrando pelo bloco A. Lógico. A força de tração, eu vou voltar aqui nas forças de tração para colocar um exemplo aqui. Só vou comentar. A resolução é parecida com aquela resolução que eu resolvi lá. Coloco um fio aqui, coloco outro bloco aqui. E aplico a força aqui, de 100 newton. E coloco aqueles blocos lá, os blocos, como é que tá? Colocar as mesmas massas, que daí vai dar o mesmo valor. Bloco
A 5 kg e bloco B 15. Aqui 5 kg e aqui 15 kg. Então, qual é a tração aqui? Qual é a tração nesse fio? Qual a força de tração nesse fio? A resolução é a mesma desse exercício aqui. A mesma. O valor da tração vai dar o mesmo. Porque aqui eu estava empurrando o bloco B de 15 e aqui esse fio vai estar o quê? Vai estar puxando esse fio aqui. Esse fio vai estar puxando o bloco de 15 kg. A resolução é idêntica àquilo lá. Só que eu estou falando de contato e aqui eu estou falando de força de tração. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa lá. Você identifica que esse fio está puxando quem? Bloco de 15. Tem uma força de quanto aqui? 100 newtons. Tem que determinar a aceleração do sistema. Você vai determinar a aceleração do sistema através disso daqui. Vai descobrir que é 5. Aí você vai descobrir que a aceleração é 5. Vai aplicar fama só com a massa do bloco que o fio está puxando. Quem que esse fio aqui do meio dos blocos está puxando? Tá? Esse fio aqui, ele está puxando o bloco de 15 kg só. Aí o que acontece? Aplica fama só com a massa do bloco de 15 kg. Vai dar 75 newtons também. Então, o exemplo, os valores são iguais, uma força de 100 newton, dois blocos, um de 5 e um de 15. Eu quero saber a tração nesse fio aí no meio. Descubro a aceleração e aplico fama, que é a segunda lei de Newton, com a massa do bloco que está sendo puxado e a aceleração que eu descobri. Abraço, tudo de bom para vocês.